Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui na DS Academy no YouTube. Desta vez dedicado à disciplina de História, neste caso Exame Nacional de História. E estamos aqui a rever a matéria que vai ser analisada em Exame Nacional. Neste caso, hoje vamos nos dedicar à parte económica do século XVII e XVIII e já preparando-nos um bocadinho para a grande revolução industrial do século XIX. Obviamente que aqui temos que começar pelas grandes mudanças económicas que ocorrem nestes séculos. Aliado a um Estado absolutista típico desta época, tem que haver também uma proteção da sua própria economia. Não se esqueçam que a economia tem que ser, tal como podemos ver nesta imagem, uma balança. E aqui entra a grande ideia do mercantilismo que nasce nesta época. O mercantilismo é efetivamente o balanço entre a acumulação de metais preciosos no país, neste caso, maior entrada de ouro ou menor saída de ouro. Claro que para o mercantilismo, aqui vamos ver só para já a ideia base, temos de ter em atenção o comércio colonial, a nacionalização também do comércio, ou seja, a intervenção direta do Estado na economia, o protecionismo, ou seja, proteção, e a subida de taxas alfandegárias. Isto tudo surge depois, vamos lembrar aqui novamente, já algumas ideias que já foram faladas quando a supremacia das Províncias Unidas, a atual Holanda ou Países Baixos, da questão do mar livre. Obviamente que aqui, principalmente a Holanda aparece-nos à frente, temos que colocar o interesse nacional face às concorrências estrangeiras. Principalmente no caso da Holanda, vai-se debater muito com a Inglaterra a nível mercantil, a nível económico, e sempre as duas praticamente contra os dois impérios, neste caso o Império Espanhol e o Império Português. No entanto, podemos distinguir que o mercantilismo surgiu, em primeiro lugar, na França, mas teve características comuns por toda a Europa, de outras formas, desde o metalismo, ou seja, a riqueza dos metais, estamos aqui a falar na altura de metais preciosos, como o ouro, ou o proteccionismo, ou seja, nacionalismo, a intervenção do Estado na própria economia, a balança comercial favorável, ou seja, no fundo, mais entrada, mais exportações e menos importações, pensem sempre isto. E sem sombra de dúvida, o colonialismo. Estamos aqui a falar numa época em que o comércio colonial é a base de toda a economia europeia e mundial, e este foi fundamental, sem sombra de dúvida, para o estabelecimento do mercantilismo nos países europeus. O mercantilismo, como eu já referi, nasce em França com Colbert, e é um mercantilismo que adota, neste caso Colbert adota uma política dirigista. Ou seja, o que é isto? Quando falamos em política dirigista, é um conjunto de medidas e ele segue este conjunto de medidas, ou seja, ele não faz grandes alternâncias, como vamos ver em outros tipos de mercantilismo, e aqui passa, obviamente, pela criação de manufaturas, ou seja, manufaturas, vamos lembrar o que é que são, nós estamos no tempo em que se trabalhava à mão, não havia indústria. Indústria, à máquina, não é? Portanto, manufaturas, manual. O aumento das taxas aduaneiras às importações. Lembrar que muitos países nesta época até adotam uma espécie de multas mais pragmáticas em Portugal para quem importasse bens de luxo, por exemplo. A contratação de mão de obra estrangeira, neste caso só especializada. Também temos o estímulo ao trabalho. Aqui começam a ver pela primeira vez os prémios, as isenções fiscais. Estamos a falar do século XVIII. Isto é completamente avant-garde para a altura. Também temos a formulação de uma rede de vigilância e regulamentação. Para quê? Para haver a noção de concorrência, mas também para não ultrapassar os limites de produção. Portanto, isto era sempre importante. Para Colbert também foi muito importante, apesar de França não ter grandes colónias, a exploração colonial. E aqui, na exploração colonial, há um nome que vos vem logo à cabeça, as tais companhias monopolistas, neste caso os monopólios comerciais, que por norma eram protegidos pela Marinha de Guerra. Estamos aqui a falar de grandes circuitos e de grandes
rotas de comércio que vinham desde a Ásia até a Europa, passando pela África e pela América. O mercantilismo inglês. Aqui na Inglaterra temos um mercantilismo muito marcado pela preocupação com o metal, ok? Pelo evolucionista. Ou seja, metal e evolucionista é a mesma coisa. Havia a noção aqui de proteção e apoios ao comércio. Vamos ver que, no caso inglês, nós temos um mercantilismo tipicamente inglês, de proteção. Vamos referir aqui, lembram-se que já falámos aqui de Cromwell, na questão da recusa dos Estados absolutistas. Ele aqui volta a dar o ar da sua graça nos Navigation Heads, ou seja, atos de navegação. E o que é isto? No fundo é fomentar o comércio e navegação de ingleses e combater a hegemonia holandesa. Ou seja, cada barquinho que entrasse no chamado perímetro marítimo inglês teria que pagar uma taxa. E aqui, obviamente, os atos de navegação levaram a Inglaterra a que subir um degrau, até se manterem como potência económica no século XVIII, XIX e inícios do século XX. Também temos a proteção à produção industrial. Aqui na Inglaterra já podemos falar em produção industrial, andando um bocadinho mais para a frente, porque já começamos a ter a inserção de grandes produções em massa. Também a proteção de produção agrícola. Atenção, aqui a produção agrícola é sempre fundamental nas revoluções, sejam elas económicas, pois é a base. A agricultura é a base, aquilo que sustenta e combate o grande mal, que é a fome. Portanto, é sempre importante. Então temos assim apoios à produção, ao comércio e à marinha. Por exemplo, lembrar, no caso da Inglaterra, eles apoiavam fechavam os olhos à prática da pirataria ou dos corsários, desde que aquilo que eles roubassem fosse entregue à corte, ou neste caso ao rei. Portanto, eles aqui acabam por até de uma forma ou de outra ganhar dinheiro. Temos ainda o mercantilismo holandês. O mercantilismo holandês também vai ter, obviamente, como principal, por assim dizer, concorrente a Inglaterra, e também vai fazer as suas mudanças tendo em conta esta grande concorrência. Vamos aqui, já aqui referi o mar Libero. Esta nasce com Grótios, e Grótios efetivamente acaba com a noção de que só Espanha e Portugal é que poderiam navegar pelo mar, a tal mar Clauson, e passamos a ter uma noção de mar Libero. E sim, temos um mercantilismo completamente evoluído, moderado, mas também incompleto. O caso da Holanda é um caso excepcional, é um caso também de... Eles nasceram literalmente, eles drenaram água para criar os seus campos agrícolas. Portanto, o caso da Holanda é às vezes um daqueles casos de estudo próprios, a nível da história, para se conhecer, porque foram devagarinho alcançando aquilo que conseguiam. Claro que, se estamos aqui a falar, base deste comércio é as áreas coloniais, as colónias, houve obviamente disputa sobre estas áreas coloniais, e assim surge no Tratado de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 anos, em que havia o sonho de construir um grande império cristão. Ou seja, aqui temos a noção realmente de grandes impérios a serem construídos à semelhança do Império Romano, e acima de tudo termos a noção que havia uma igualdade, soberania e independência relativamente à Santa Sé, neste caso ao Papado, e assinar no fundo um equilíbrio de forças para evitar a formação de Estados demasiado poderosos. Claro que neste tratado também ficou abrangido a tais práticas mercantilistas. Porquê? Porque estimularam a tal disputa dos mercados, e os mercados não só nacionais, mas acima de tudo os mercados coloniais. Claro que isto foi um tratado que não durou muito tempo, terminou com uma guerra, mas nós já sabemos, não é? Já temos um spoiler daquilo que irá acontecer daqui para a frente. O que importa aqui reter, efetivamente, é realmente a noção de proteção que os Estados aqui começam a ganhar relativamente à economia. Ou seja, começa aqui a intervenção do Estado também de uma forma sistemática, e vamos ver que há aqui sempre a nível económico, a nível de estudos económicos, sempre este equilíbrio entre a iniciativa privada e a iniciativa estatal. Bem, isto é só um cheirinho daquilo que temos, que vocês sabem. Podem ver muito mais, não só de história, como os e-books, os nossos cursos, as nossas aulas online, obviamente, que é a melhor forma de se prepararem para o exame nacional, não só de história de português, matemática, física-química, em dsacademy.pt.
Passem por lá, tirem a vossa dúvida. Estamos à vossa espera. Até à próxima.